ao primeiro CMB Online de 2022. Queria agradecer a presença de todos. Hoje a gente tem a honra de receber mais uma vez entre nós o Bruno Carrijo, do Decebas, e o tema que a gente propôs para que ele transcorresse conosco são as primeiras impressões acerca da Lei Complementar número 187/2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à Seguridade Social. Antes de passar a palavra para o Bruno, eu queria formalizar alguns avisos para todos e combinar a regra do nosso evento, né? O encontro ele está sendo transmitido ao vivo na página da CMB no YouTube, e os participantes poderão registrar suas dúvidas através do chat aqui na plataforma Zoom, como também na plataforma do YouTube, que a gente vai estar acompanhando todas as questões. Os membros do Conselho de Administração e Consultivo poderão interagir encaminhando suas perguntas aqui na plataforma Zoom, via chat, e durante as gravações, os microfones serão desligados, evitando que ruídos prejudiquem a transmissão do evento. E a gravação será divulgada no site da CMB e também em nosso canal YouTube. Antes de passar a palavra ao Bruno, eu queria registrar a ausência do presidente Mirócles, principalmente para você, Bruno, e também do vice-presidente Flaviano. O Mirócles teve um pequeno acidente de moto neste final de semana, teve uma fratura no braço, ele está internado e está tendo alta neste momento, depois de uma cirurgia no dia de ontem, mas ele está tudo bem, foi mais um susto, mas fraturou o braço, vai estar tomando seus cuidados. Mas se eu conheço o Mirócles, quarta-feira ele está aqui na CMB conosco. Então, o Flaviano está com Covid, está positivado com Covid, está um pouco rouco, está um pouco afônico, então também pediu para se preservar. Ele está com medo até de transmitir convite pela plataforma Zoom. Então, os dois pediram para que você perdoasse aí a ausência, mas eu registro aqui, Bruno, os agradecimentos nosso aqui, do Mirócles, do Flaviano, a sua pessoa, por mais uma vez ter aceitado o convite de estar conosco, discutindo aqui esta legislação que é tão importante para o nosso setor, né? Você sabe disso, e inúmeras reuniões que a gente vem tentando aí e construir isso juntos, a interpretação de todo esse arsenal de mudanças, de normativos, junto com vocês. Então, para a gente, CMB, é uma alegria enorme tê-lo conosco, tá, Bruno? Então, muito obrigado. Eu sei que o tema é desafiador, nós estamos aqui no início de uma nova era da legislação, né? E é por isso que o tema é das primeiras impressões, né, Bruno? Para a gente poder realmente discutir com muita tranquilidade e aproveitar toda a sua experiência, toda a sua bagagem nesse tema, para compartilhar com os nossos hospitais o que podemos esperar e como estamos juntos enxergando o que virá da Lei 187, né? Então, Bruno, já passo a palavra para ti, amigo, e fique bem à vontade, você está na sua casa, tá bom? O analista está ali sorrindo ali, mas tudo bem, vamos lá. Primeiramente, agradecer, né, o convite, acho que é sempre importante, como eu sempre digo nas apresentações, nos eventos, né? Essa comunicação, essa parte de você dar conhecimento, transparência. O Ministério da Saúde nunca correu disso, né? Então, na verdade, a gente está sempre nos eventos para poder realmente dirimir os conflitos, tentar reorganizar o processo, melhorar a condição do nosso processo, do nosso procedimento. Não é à toa que, teoricamente, a saúde lá atrás, ela saiu, vamos dizer assim, na rabeira, né, com relação ao processo de certificação na transitoriedade lá do CNAS para os ministérios. Então, a assistência social já estava dentro do processo, a educação
já tinha acabado com o passivo, só que a gente aprende a construir, né? Então, tijolo a tijolo, a gente vai construindo tanto com o legislativo, tanto com as instituições, as entidades, né? Representada aí pela CMP e pelas federações. E a gente chegou num patamar que realmente hoje é um processo de excelência, ou seja, TCU, CGU já reconhece que os processos dentro do Ministério da Saúde em relação à certificação deveriam até ser replicados, né? Então, tanto para o MEC como para o MDS, e tanto quanto espelhado aos outros departamentos da secretaria. Então, acho que, assim, é sempre bom um diálogo, né? Sempre bom a gente chegar no denominador para que a gente possa realmente construir, não só individualizado, mas coletivamente, porque o significado de construir coletivamente é trazer aí aquilo que a Constituição prevê, né? Que a saúde é o direito de todos e dever do Estado. Então, não estamos aqui individualizados para poder construir isso. Mas, bem, não fiz uma apresentação, acho que é mais, como a gente fala, né, a primeira impressão, um bate-papo para a gente poder realmente dirimir os conflitos ou aquelas coisas que ficam uma pulga atrás da orelha, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo, por que o Ministério não se manifesta nos processos, e aí a gente fica aberto aí, Mário, se você precisar conversar pontualmente, mas assim, vou mais ou menos pela parte da lei complementar. Então, nós temos aí uma lei complementar para derrubar a inconstitucionalidade ou conflito que tinha no Supremo Tribunal Federal, pela nossa ADI 4891, que não foi julgada até a presente data, ela está sobrestada, mas derrubando agora, sancionando a lei complementar, teoricamente tem uma questão que foi reduzida ali com relação à lei complementar, que é acabar com esse conflito, né, com essa discussão. Porém, ela não acaba, teoricamente, né? Então, a gente fala que é teoria, em tese, né? Tudo é em tese. Porque pode ser que o Supremo ainda vá lá e julgue a 4891 e automaticamente vai realmente dar o entendimento dos conflitos, se há contrapartida ou não. Mas, bom, em 17 de dezembro de 2021, nós temos aí a sanção da nossa lei complementar. Então, a lei complementar ela saiu publicada no dia 17. Então, a partir deste dia, aplica-se integralmente a lei complementar. Por quê? Porque ela automaticamente revoga a lei 2101 e as outras legislações espaçam no tempo. Então, lá no seu artigo 46, se eu não me engano, ela automaticamente passa a revogar, na verdade, 47. Então, ele revoga a legislação 1201, a 12249, que, na verdade, era um dispositivo que vinha às avessas, né, na verdade, pela essa lei, e o artigo 11 ele da 11.096 de 2005, provavelmente alguma parte da educação. Então, ele entra em vigor a partir da publicação, que é do dia 17. Então, 17 de dezembro, nós temos aí uma confusão, teoricamente armada. Por quê? A gente já viu alguns cenários, né, na verdade. Quando a gente edita uma lei lá em 2000, a gente teve a lei 2101, em 2009, em 2011 a gente teve uma alteração pontual, que na verdade em julho, ali 12453, ela teve uma alteração pontual na fórmula sistemática, mas mais substancialmente foi com a lei 12868. E toda vez que há uma alteração substancial na legislação, e ela automaticamente precisa ser regulamentada, a gente precisa de todas as pastas. Então, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, conjuntamente com a Casa Civil, para regulamentar a legislação. Porém, a gente ainda tem um passo antes, né, na verdade. A lei, quando ela foi publicada, a presidência entendeu em alguns dispositivos legais vetar. Então, tem alguns vetos legislativos que nos impedem, de alguma forma, atuar em alguns processos. Mas aí eu vou conversando e a gente vai dialogando ao longo do texto. Mas, teoricamente, ela tem vários vetos, tanto na parte geral quanto na parte específica, né? Mas na parte específica, na área da saúde, teoricamente, eu acho que aquilo que a gente propôs, teoricamente, foi publicado, né? Foi sancionado. Ela tem uma alteração ou outra, um dispositivo apenas, mas não interferiu no texto que roga aí para fim de certificação na área da saúde. Mas temos alguns efeitos para a matéria e regra geral
que sim, a gente teria um problema aí de atuar hoje nos processos passíveis ou pendentes de julgamento antes ou protocolados antes da lei complementar 187. Então, tem este ponto, né? Mas, bem, vamos lá. Só contextualizando, então, a legislação aí tem seus artigos aí, primeiro até o 47, teoricamente. Temos a parte geral, que ela está entre 1 e 6, e depois pega lá do 34 para frente, porque aí a gente tem a matéria saúde, que vai do 7 ao 16, ou do 7 ao 17. Então, as regras da saúde ficam especificadamente nos ditames do 7 ao 17. Depois vem a educação, depois vemos a matéria assistência social, e incorporou mais uma matéria que é exclusivamente pela Senapred. Na verdade, também, hoje, o órgão responsável é o Ministério da Cidadania, mas é o Antidrogas que realmente pegou a competência de julgar as comunidades terapêuticas. Então, dentro da matéria saúde, pela Lei 2101, tinha um artigo 7º-A e o 8º-B, que eram as comunidades terapêuticas, que hoje não é mais competência do Ministério da Saúde, está sendo foi transferida para o Ministério da Cidadania pela Senapred, né, que é a Secretaria de Antidrogas, que cuida aí das comunidades terapêuticas. Mas, bem, o que nós temos aí, ou a primeira impressão da legislação, né, que a gente tem com relação à lei complementar? O primeiro ponto é exatamente esta, né? A gente precisa regulamentar pelas pastas. Então, a gente precisa sentar todos nós, quanto responsáveis ou competentes pela matéria, para poder regulamentar toda a legislação hoje vigente, que é a lei complementar 187. Para trás, o que vai acontecer, e o para frente, o que vai acontecer? Pois bem, para trás existe um problema. Por que um problema? Lá nas disposições transitórias, a gente está falando, e eu já estou pulando lá praticamente para o fim, lá no artigo 40 para frente, né? Que é a parte que eu acho que principalmente nos interessa para a gente falar o que aconteceria com os processos pendentes ou protocolados antes da lei complementar, né? Aí eu já vou direto para o 40, que é as disposições gerais e transitórias. Depois a gente vai na parte geral ou específica do Ministério. Bom, pelo artigo 40, ele realmente dispõe que, para os processos protocolados a partir da publicação da lei complementar, se aplicam-se, então, o disposto nesta lei. Então, ou seja, a partir da publicação da lei, aplica-se regularmente tudo que está dentro da lei complementar. Só que o que está pendente ou protocolados antes da lei, o que acontece? Então, tem o dispositivo, que é o parágrafo 2º do artigo 40. Ele foi vetado hoje foi um veto que foi interposto pela PGFN e foi mantido pela Casa Civil, né? Então, é um veto que é para os processos protocolados antes da lei, tinha a regra de verificar as regras vigentes à época do seu protocolo. Então, por exemplo, na condição da saúde, teoricamente não alteraria nada. A gente manteria a regra hoje posicionada na Lei 12.101. Manteríamos ali todas as regras, tanto com relação ao contrato, quanto com relação à declaração, manteria o cumprimento dos 60%. Então, para quem é 60%, a gratuidade, para quem é gratuidade. Porém, o que acontece nas outras matérias? Educação e assistência social. Com o julgamento da 4480, há uma condicionalidade de cobrar as contrapartidas em troca da isenção. Por quê? Porque ela fala que a lei ordinária não poderia versar sobre essa matéria e deveria ser por lei complementar. Porém, como a ADI foi julgada e derrubou, então, ou seja, deu em sentença a decisão de que realmente não poderia cobrar as contrapartidas, e esta regra do parágrafo 2º do artigo 40, que trata da transitoriedade para os protocolos que foram realizados antes da legislação, aplicar as regras vigentes ou válidas ali naquele momento, então a PGFN entendeu que não. A lei complementar, por ela ter sido sancionada, ela estaria regularizando uma situação atípica, que era a inconstitucionalidade da lei, então, ordinária para a lei complementar, então ela estaria regularizando o passivo ou
as ADIs que estariam batendo nessa cláusula, e que a lei complementar poderia voltar a reestabelecer a obrigatoriedade de, sim, verificar as contrapartidas em detrimento da imunidade. Vamos dizer claramente o que agora é imunidade. Então, nessa matéria foi o motivo do veto. Não é à toa que ele veta pelo motivo de não cobrar as bolsas de estudos. Então, a partir deste momento, ele fala, olha, a lei complementar poderia, sim, cobrar as contrapartidas. Então, por inconstitucionalidade, por entender que o ser beneficente automaticamente, entendendo que para ser beneficente eu tenho que dar as contrapartidas e automaticamente usufruir o direito de imunidade, então ela derrubou e vetou o parágrafo 2º. O que nos deixa um problema. Já que eu não tenho, para frente, eu tenho uma matéria que aplica-se à lei complementar, então o artigo caput do artigo 40, e para trás eu não tenho legislação qual o dispositivo que eu aplico ao processo pendente de julgamento, protocolados antes da lei complementar. Então, a gente está no limbo legislativo e no vacácio legislativo para que a gente possa uma segurança jurídica para determinar qual é o olhar e qual é a métrica que eu tenho que olhar para os processos pendentes de julgamento. Então, esse é um primeiro ponto que nos interrompe a análise e decisão do Ministério. No final do ano, a gente teve alguns entendimentos que foi meramente só para a gente entender que teve alguns julgamentos depois da lei, já da lei complementar, mas era de processos antes da lei complementar, mas cujo o parecer ou a decisão já tinha sido proferido nos autos do processo. Então, já tinha o parecer pronto, eu só precisava publicar a decisão. Ou seja, algumas portarias no final do ano, então, tiveram aí seu deferimento, indeferimento e o cancelamento publicados só em detrimento desse entendimento. Eu já tinha uma decisão tomada antes da lei complementar. Porém, depois da publicação da lei complementar, aquilo que eu não tomei como decisão, então fica numa vacatio legis ali para poder realmente atuar na matéria. Então, não consigo mais decidir o mérito de nenhum processo protocolados antes da lei em detrimento desse veto. E aí a gente tem essa questão pontual e automaticamente tem o outro veto, que é o parágrafo 4º, né, então, da legislação, do mesmo caput, na verdade, que é o passivo. Então, tem uma questão que é a entidade que apresentar o requerimento, que ele fala o seguinte, e aí, no mesmo artigo, a gente também teria numa decisão falando, parágrafo 3º, para a entidade que apresentar um requerimento de renovação dentro da legislação da lei complementar, teoricamente, ele poderia, e ele pode, é um poder, não é um dever, indicar que ele quer análise prioritária desse requerimento que ele acabou de protocolar. E se a gente julgar o mérito e deferir, teoricamente, o parágrafo 4º, ele dava uma retroatividade, falando que, se eu deferir o processo novo, protocolar dentro da Lei 12.101, sobre as regras da Lei 12.101, da Lei Complementar, desculpa, se eu protocolei um requerimento de renovação dentro da Lei Complementar, sobre a nova égide da legislação, e de prioridade de análise, e eu julguei o mérito, o Ministério da Saúde, julguei o mérito e foi deferido, o parágrafo 4º dava o entendimento de que eu teria que deferir automaticamente todo o passivo dele. Então, eu teria, vamos dizer que uma entidade tem processo pendente, a gente tem alguns casos quando a entidade é de mais de uma área, né, atua em mais de uma área, então eu tenho alguns processos pendentes na educação. Vamos dizer que eu tenho um processo aqui que a entidade tem protocolo ainda de 2012, pendente de julgamento lá no Ministério da Educação. E ela protocolou agora um novo requerimento. Ela poderia pedir de renovação, poderia pedir prioridade. Se eu deferisse esse requerimento, todo esse passivo, 12, provavelmente 15, 18, 21, teoricamente, o novo, teria que ser deferido automaticamente, até para criar a cadeia de certificação da entidade. Porém, também há um veto. Então, a gente tem um limbo aqui, que é, parágrafo 3º, permite que a entidade peça análise prioritária no requerimento novo apresentado, porém, o que eu vou fazer com passivo? Então, ou seja, a cadeia de certificação da entidade 12, 15, 18,
o que acontece com ele? Eu peço prioridade, julgo o mérito, porém, realmente a gente fica numa vacácio de decisão do mérito desse passivo. Então, assim, eu acho que só contextualizando esse passivo, além disso, né, na verdade, a gente tem um parágrafo primeiro do artigo 40, que ele estabelece que o Ministério, olhando para a regra, o Ministério deverá estender o certificado daquele processo de renovação. Deixa eu só... Então, o parágrafo 1º fala: a validade da certificação vigente, cujo requerimento de renovação não tenha sido apresentado até a data da publicação desta lei complementar, fica prorrogado até 31 de dezembro do ano subsequente ao final do prazo de sua validade. Ou seja, o que isso quer dizer? Além disso, para aquelas entidades que estavam com vencimento posterior lei, porém não protocolou seu requerimento de renovação, terá aí, o Ministério deverá aí prorrogar a sua vigência até 31 de dezembro do ano subsequente. Ah, mas eu protocolei, vamos dizer um exemplo. Eu tenho algumas entidades que tinha vigência até 31 de dezembro de 2021 e não protocolou o requerimento antes da lei. Protocolou exatamente no dia ou posterior à lei. Então, esses processos ou essa vigência será prorrogada até 31 de dezembro de 2022 e automaticamente a entidade deverá apresentar um novo requerimento em 2022. Só que, naquilo que eu disse, infelizmente, a gente precisa e devemos aguardar a regulamentação. Por quê? Porque eu posso, teoricamente, ter uma interpretação e, na regulamentação, ter uma janela que eu preciso prorrogar e outra não. Teoricamente, está olhando, porque a gente fez um levantamento, eu tenho um processo de 2025, vigência até 2025, que deveria ser prorrogado para 31 de dezembro de 2026. Por quê? Porque a vigência dele começou em 2021. E aí ganhou 5 anos, 26, teoricamente, teria um ano a prorrogar a mais, né? Então, se você imaginar nossos certificados aqui, a gente já fez até um levantamento, a proporcionalidade de extensão até 31 do ano subsequente seria numa margem de 941 certificados prorrogados, até 31 do ano subsequente ao final da sua vigência. Então, de 21 para 22, de 22 para 23, de 23 para 24, de 24 para 25, 25 para 26. Então, esse é o tamanho da nossa encrenca, vamos dizer assim, nessa transitoriedade, né? Então, eu preciso realmente da regulamentação para saber o que vai acontecer. Além disso, aí é aquela questão, para a questão do veto, e aí a gente precisa colocar, a matéria é, então, sancionada e tem os vetos da presidência, e a matéria volta para o Congresso. E aí é uma matéria de Congresso, não é de Câmara e Senado, é uma matéria de Congresso, para poder realmente julgar o veto. Então, vai ser uma análise do Congresso, Senado e Câmara, numa sessão conjunta, para ou manter o veto, permanecer com o veto, ou derrubar o veto. E aí, se não derrubar o veto, o que acontece? A nossa Advocacia Geral da União precisa dirimir o conflito dessa matéria que ficou instalada. Ou seja, se o Congresso não derrubar o veto, a AGU vai ter que dirimir o conflito dessa vacácio legis ali para poder realmente saber o que eu vou fazer com o passivo, o que aplica são os processos protocolados antes da lei, o que vai acontecer com o julgamento das EDIs, se eu tenho que me proferir ou me manifestar em cima dos critérios. Então, nesta condição, a gente precisa realmente, a gente vai aguardar a análise do Congresso pelos vetos, para depois, e aí o Congresso tem uma pauta, volta agora em fevereiro, pelo dispositivo que a gente olha na lista de vetos, a gente é o 66 na posição, e tem uma expectativa para 26 de fevereiro. Então, a gente precisa do julgamento do Senado ou do Congresso, para depois de ter esses resultados, saber o que eu vou fazer no decreto e na portaria. Então, esse é um primeiro impacto que a gente tem sobre o olhar da certificação hoje. Eu não consigo me mobilizar e não consigo resolver processo nenhum.
nem para trás, porque eu não tenho legislação aplicável ao caso, e nem para frente. Além disso, para renovação, por exemplo, eu tenho que estender o prazo. Então, teoricamente, quem protocolou depois da lei e que, teoricamente, tem a vigência ali, vai ser estendida, eu vou ter que arquivar, teoricamente, provavelmente, eu vou arquivar esse processo, e ele vai ter que protocolar um novo no ano subsequente. Então, vai mudar aí algumas questões. Então, fiquem atentos, orientem as entidades, que a gente vai ter a análise dessa questão, mas não percam prazo. Assim. Se a gente não estendeu, protocolo dentro do prazo estabelecido. Se eu estendi, automaticamente aquele processo que foi protocolado, eu vou arquivar conforme o dispositivo que fala que protocolado com antecedência maior, os processos vão ser arquivados. Então, um primeiro impacto aí na transitoriedade, que acho que esse é um primeiro contexto que a gente precisa deixar claro, é isso. Infelizmente, pelos vetos, a administração, ou seja, os ministérios certificadores, ficam impedidos de tomar providências no passivo e automaticamente para o novo, a gente tem que automaticamente aguardar a regulamentação. Por quê? Por mais que permaneçam algumas regras, pode ser que na regulamentação algum detalhamento, alguma contabilização pode ser alterada, então eu não posso simplesmente falar, mas já existia a regra, já tem a portaria de consolidação que regula a certificação, eu posso manter ela? Não, infelizmente não. A gente vai ter que editar uma nova portaria, a gente vai ter que editar um novo regulamento para realmente dar regras, implementar as regras aí vigente agora pela lei complementar. Então, acho que esse é um primeiro ponto, acho que de impacto, porque todo mundo fica na angústia, liga, como é que está meu processo, o que acontece com o meu processo de renovação, de concessão? Infelizmente, estão todos sobrestados. Sobrestados em tese, né? Na verdade, a gente está tocando a vida, porém, no sentido de decidir ou expor o mérito, a gente não consegue. A gente pede para os técnicos continuar analisando, porque quando sai a regulamentação e a condição da portaria, eu praticamente já tenho uma instrução processual já adequada para a gente não ficar perdendo tempo e a questão da análise do processo. Então, a gente já tem, teoricamente, uma instrução processual e a gente já tem um olhar de uma análise do processo. Até porque, ao longo dessa história nossa dentro do certificado, do processo de certificação, a gente institucionalizou um processo eletrônico. E não só isso, um parecer eletrônico. Então, o processo, quando finaliza um processo, a análise teórica, em tese, já está pronta. Eu só vou me adequar ali o parecer técnico com as novas fundamentações e com as novas regras, ajustando aquilo que foi pertinente para concluir e dar o refinamento final. Bom, esse é um ponto que eu acho que é um impacto que a gente precisa realmente deixar claro, porque daqui a pouco vai trazer as angústias de cada entidade, porque eu estou protocolando, cadê meu processo, que a decisão não sai. Infelizmente, a gente está nesse limbo legislativo e a gente não tem o que fazer. Então, esse é um primeiro olhar e esse é um primeiro ponto, né? Mas acho que, de todo, o primeiro olhar para a área da saúde e o primeiro olhar para o âmbito da legislação, eu acho que ela foi a contento. Não é à toa que muitas das questões hoje, acho que ficou muito mais favoráveis para as entidades. Então, tentou organizar vamos dizer assim, algumas inseguranças jurídicas em relação ao processo, em relação ao procedimento, que eu acho que dá sustentabilidade tanto para usufruir do direito de imunidade, usufruir do direito de tempestividade, numa condição de manutenção do certificado até alguns processos que a gente tenha, né? Então, passando rápido, capítulo 1º, que é das disposições preliminares, teoricamente, ele meio que inverteu um pouquinho a lógica, já que eu vou falar de uma matéria de imunidade, eu inverti, a lei 2101 tinha a matéria geral, depois específica de cada área de atuação, depois o processo em si, como é que ele se andaria, e depois a parte de isenção, que era o artigo 29, 30, 31, ali embaixo. No caso da lei complementar, ele inverteu o polo. Então, eu tenho uma parte preliminar que é sobre a imunidade, então, quem são as entidades, quais são as áreas de atuação, e para eu usufruir do direito da imunidade do parágrafo 7 do artigo 195, ele traz os requisitos ali
que são exigíveis para o gozo e usufruir da imunidade, até o artigo 5º, na verdade. Depois nós temos aí o artigo 6º, que é dos requisitos para a certificação da entidade beneficente, e aí, por seção, ele vai determinando ali a seção da área, parte preliminar, depois saúde, educação, assistência social, e a parte da Senapred, que é a antidrogas. Então, no predisposto aí das informações, a gente mantém mais ou menos a configuração da regra, né? Então, mantivemos, então, a certificação será concedida às entidades beneficentes que demonstrem ainda no exercício fiscal anterior ao requerimento e que atendam cumulativamente todas as sessões do 2, 3 e 4 do caput 2. Então, teoricamente, você tem ali as regras mantidas, né? Então, tem que atender cumulativamente em todas as áreas. Então, a entidade que tem mais de uma área permanece. Com ressalva lá na frente que eu vou dizer, né? Então, qual seria essa ressalva? Então, a entidade que tem mais de uma área de atuação vai continuar, e agora ela trouxe para a lei complementar, quem atuar em mais de uma área, a preponderância vai pela despesa, custos e despesa na maior área, então, onde eu gastar mais dinheiro, teoricamente, é minha área de atuação preponderante. E aí, então, eu preciso protocolar o requerimento exatamente no Ministério em que minha atuação for preponderante. Permanece igual, então não tem nenhuma diferença. Além disso, permanece idêntico a questão do parágrafo único, que era do artigo 3º da Lei 2101, pode ser reduzido o cumprimento do requisito no período mínimo de 12 meses, ao tempo que a entidade atua, pela declaração atestada pelo gestor do SUS, continua a mesma regra. E aí a gente tem a área da saúde. Então, como é que está organizada a área da saúde? Antigamente, nós teríamos ali 8 regras para a condição de beneficência. Teoricamente, hoje nós temos 4. Ele vetou um inciso do artigo 7º, só que não interfere, porque o artigo que regulamenta ou que dá a regra do inciso 5º do artigo 7º permanece lá disposto na lei complementar. Então, nós temos a prestação de serviço ao SUS, prestação de serviços gratuitos, atuar em promoção e as entidades reconhecidas de excelência. Antigamente, nós tínhamos as comunidades terapêuticas e, teoricamente, a questão da lei, que é a lei que foi revogada, mas o dispositivo agora incorpora dentro da lei. Então, o artigo 7º, ele fala quais são as áreas, as condições que as entidades podem ser certificadas, prestação de serviço ao SUS, que é o mínimo 60%, permanece, prestação de serviço de gratuidade, que é o menor que 60%, complementado com gratuidade, aquele que não é, teoricamente, contratado com o gestor do SUS, a gente cria um subitem, mas continua sendo gratuito. A questão das entidades que atuam exclusivamente como promoção da saúde, a entidade reconhecida de excelência e o dispositivo que foi o inciso que foi vetado, mas continua a regra, que são as entidades da norma coletiva de trabalho que tem a aplicabilidade dele. Então, nesse ponto, o artigo 7º ele é simples, ele só fala quais são as áreas, fala que a entidade tem que ter um cadastro devidamente atualizado, que aí ele inverteu, então, para as entidades, para fins de certificação na área da saúde, hoje um dos principais requisitos é ter um CNES válido e atualizado. Além disso, cria um dispositivo que as entidades poderão, por meio de suas filiais, prestar ali alguns serviços para complementar as suas finalidades, então, de uma forma, atuar para complementar essa atuação da entidade. Além disso, ele agora inova, incorpora como regra, e aí ele dá realmente aquilo que a gente ficava sempre sensitivo ou frágil, porque era temporário, que era a declaração. Então, ele coloca para fins do disposto, para fins de certificação na área da saúde, ele interpreta como instrumento congênere a declaração do gestor do SUS que atesta a existência da relação da prestação de serviço de saúde nos termos do regulamento. Então, ou seja, fica por definitivo que a declaração é um instrumento congênere para comprovação do contrato com o gestor do SUS. Então, se eu não tiver o contrato, automaticamente eu posso ter uma declaração do gestor do SUS que ateste essa prestação de serviço
que automaticamente ele servirá como instrumento congênito. Então, esse é um ponto que é favorável para as instituições. Aquilo que a gente estava para o ano 2021 já negativamente com problemas, que era exatamente não ter o efeito da lei 13.650, que foi alterada pela 14.123, que é a declaração como contrato. Agora, o contrato se tornou efetivamente uma regra estabelecida pela lei complementar e, teoricamente, a gente não precisa mais agora sofrer com aquela temporalidade da regra, né? Então, agora é ad eterno. Contrato está resolvido, as instituições que não têm contrato, o gestor precisa só declarar que a entidade prestou serviço regularmente ao SUS. Na questão da gratuidade, a gente só pede uma exposição que, além de atestar, ele tem que relacionar quais são as ações de gratuidade que foram realizadas pela entidade. Então, a declaração é um instrumento congênero para fim de certificação. Então, para fim de certificação, a declaração se tornou um instrumento congênero. Então, o 7 e o 8, que são as regras, vamos dizer assim, relativas à saúde, mas nas regras gerais. Começamos no 9. Então, 9, 10 e 11 são para as entidades que atuem com prestação de serviço ao SUS, tá? Então, teoricamente, quem presta serviço ao SUS hoje, no mínimo de 60%, continua a regra, porém, isso ainda precisa ser regulamentado, por mais que a gente tenha uma portaria, eu tenho um decreto 8242 e uma portaria de consolidação número 1 que regula quais são os percentuais, quanto é que o percentual composição da internação com ambulatório, com as políticas prioritárias já estejam teoricamente pré-definidas, mas a gente precisa reestabelecer a mesma regra ou alterar. Então, a gente precisa regulamentar esse dispositivo. Então, para quem cumpre o mínimo de 60%, teoricamente, hoje, é contrato e a prestação de serviço. Por quê? Porque as entidades hoje já estão me perguntando, ligam aqui, cadê a oferta? Eu preciso protocolar a oferta? Cadê a carta de oferta? Não é mais requisito obrigatório para fim de certificação. Então, caiu a obrigatoriedade da carta de oferta. A entidade não precisa mais protocolar e nem se preocupar com a carta de oferta junto ao gestor do SUS. O que ela precisa fazer é ter o contrato com o gestor e automaticamente prestar o devido serviço naquilo que foi pactuado. Seja o mínimo de 60%, seja ele menor que 60% mais gratuidade, seja ele só gratuidade. Então, ou seja, a questão da obrigatoriedade de oferta não precisa mais ser realizada pela entidade frente ao gestor. Precisa apenas pactuar o serviço e prestá-lo da forma que foi combinada, da forma que foi pactuado. Se não tiver o contrato, aquilo que eu disse, ou a declaração suprirá com uma interpretação de um instrumento congênito. Então, a gente tem aí uma regra que facilitou, que ela desburocratiza o processo, que, né, teoricamente teria que ficar ali protocolando apenas por um critério e por uma obrigação legislativa, que às vezes a entidade tinha lá um contrato de 60 meses, aí pega no meio do meu contrato, mas cadê a carta de oferta? Calma aí, se eu tenho um contrato vigente, para que eu preciso da carta de oferta naquele exercício? Mas bem, hoje ela realmente não é mais obrigatória e a gente realmente retirou essa condição. Então, ali tem a condição da comprovar, então, o contrato e a comprovação anual, a prestação de serviço ao SUS, no percentualmente 60%, com base de internação e atendimento ambulatoriais realizados. Então, teoricamente, a gente tem aí uma obrigatoriedade de regulamentar esse dispositivo, né? Porém, permanecemos ali com a questão das ações prioritárias, no percentual de 10%, que poderá ser incorporado na condição das entidades beneficentes. Então, na composição de 60%, nós continuamos com internação e atendimento ambulatorial, que será definido em regulamento. Teremos ali ainda a questão das ações prioritárias, que serão definidos em regulamento e pelo Ministério da Saúde. Além disso, permanecemos ainda com a regra que era a média do certificado, ou seja, quando eu não atender no exercício fiscal anterior ao mínimo de 60%, mas que ficar acima dos 50%, eu poderia aplicar dentro do certificado da entidade a condição da média, né? Então, sendo que permaneceria com cumprimento de 60%. Então, dentro dos critérios avaliados, então, teoricamente, a gente só teria hoje
uma alteração que desobriga a entidade é a carta de oferta. Porém, os restantes, a gente precisa realmente regulamentar para saber se os critérios permanecerão os mesmos, conforme o decreto 8242 e a portaria de consolidação número 1. Caso a gente entenda que possa fazer um novo regramento para essa composição, a gente vai estudar o caso e que realmente vamos estabelecer as regras aí estabelecidas para a composição de 60%. A gente avaliou no final, para a gente até fazer uma argumentação e uma decisão de manter a condição de 60%, é de olhar para o nosso histórico. Gente, nós temos aí 11 anos de certificação. Eu estou aqui praticamente há 12, dentro do processo de certificação. E aí a gente puxou um histórico, não lá de trás, mas atualmente, né? Vamos pegar aqui 2016 para frente, 15, 16, a gente verifica que a maioria das instituições prestam 60% apenas com um componente de internação hospitalar. Não precisa do componente ambulatorial, não precisa das políticas prioritárias, não precisa do contrato de gestão, então, ou seja, daquele componente em que a entidade presta o 10% poderá ser incorporado por força de contrato de gestão, a entidade não precisa disso também. Então, ou seja, a gente contabilizou 95% dos certificados expedidos pelo Ministério da Saúde no período de 16 a 2021, foi certificado com base apenas nas internações hospitalares. Então, esse é um componente. E aí a gente vai avaliar, mas só 60%? Não, a maioria, a gente colocou 80% dos certificados com base nas internações, foi acima dos 80%. Ou seja, é de 80% para cima. Então, a condição de certificação, a gente precisa avaliar muito bem, porque a gente olha para o passivo, ou seja, para tudo aquilo que a gente já fez historicamente, de tudo que foi decidido como mérito, de quase 1.000 certificados, você teria essa amostragem significativa. Por isso, a sustentação dos 60%. Então, se você olhar os 60%, não é meramente internação e atendimento ambulatorial, aquilo que eu disse. Você tem as políticas prioritárias, você tem o ambulatório, teoricamente, na composição. Além disso, você poderia abranger aí os serviços produzidos em contrato de gestão, né? Então, está tudo isso na legislação, ela trouxe para a lei essa regra. Então, tanto a questão do percentual, quanto na questão até do cálculo, né? Ele permanece, trouxe o parágrafo 1º, que é uma coisa que estava na portaria, ele trouxe para o regulamento de lei complementar, que é a questão do cálculo percentual simples, por internação mais atendimento ambulatorial na composição. E aí ele fala o seguinte, com a possibilidade de incorporação do componente ambulatorial do SUS nos termos do regulamento. Então, a gente vai ter que regulamentar esse dispositivo, que é o parágrafo 1º, que teoricamente é o 10, 15, 20, não sei. A gente vai avaliar e vai chegar num consenso aí para poder realmente dirimir esse conflito. Então, o 60% é o do artigo 9. O artigo 10, aí tem a questão do parágrafo 4º, né, que na verdade não é mais um artigo, para as entidades que atuem exclusivamente na área da saúde, ou exclusivamente no atendimento ambulatorial, ele também tem que atender os 60%. Tem aqui a questão dos 10% das ações prioritárias e os 10% do contrato de gestão. Artigo 10 é a questão da obrigatoriedade, mantém, né, a obrigatoriedade que as entidades que prestam serviço têm que registrar em sistema de informações. Então, a totalidade. Então, continuamos obrigatórios a manutenção de que a entidade precisa continuar registrando as informações no CIA, no SH e no CH, naquelas composições. Então, tanto para o SUS quanto CSH, quanto para o SUS no CH, na fonte 5 e 4, 4 e 5, que é financiamento pela SES, pela SMS, gratuidade, fonte 3, e o privado na sua absoluta totalidade ali do restante da CH. Então, isso está posto aqui, também continua como obrigatoriedade, vai continuar com a questão do CHA. Estamos tentando sempre com o pessoal do gestor do sistema, com o CMD, para tentar excluir a CHA e automaticamente incorporar a nova tecnologia aí, desenvolvida pelo DataSUS, que é o CMD, e aí tentar realmente dar qualidade e celeridade para o nosso processo, para aqueles processos, para aquelas entidades que ou o gestor não atualiza as informações, a entidade deixa para a última hora, na hora de mandar as informações na prestação de contas. Mas é isso. E o artigo 11, aquilo que eu disse, é a métrica da média. Então, ou seja, se eu não cumprir no exercício fiscal anterior, o 60, mas ficou
maior do que 50, eu vou olhar para o certificado e verificar se a entidade cumpre 60% na média do certificado. Então, se ela cumpriu 60%. Aí temos o artigo 12, que são as ações de gratuidade, permanecemos praticamente idênticos, né? Na verdade, só tem uma mudança, uma alteração, porque a gente tinha um conflito na nossa decisão, que a gente sustentava alguns posicionamentos da gratuidade, por um parecer da nossa consultoria jurídica. Então, a entidade que vende serviço para o Sistema Único de Saúde, ela continua sendo a gratuidade sobre o percentual da receita efetivamente recebida na prestação de serviço. Porém, a gente tinha algumas instituições que não tinha venda de serviço. Só tinha doação, só tinha um montante de X de recurso que ela recebeu de algum serviço, mas não de saúde. Então, teoricamente, vai ser sobre a receita bruta. Quando eu não tenho receita efetivamente recebida de prestação de serviço em saúde, vou sobre a receita bruta. Tá? Mas continuamos com as mesmas regras, né? Então, gratuidade, se eu prestar menor que 60, eu tenho as faixas. Entre 50 e 60, eu aplico 5. Entre 50 e 30, eu aplico 10. Entre 30 e não contratualizado nada com o Sistema Único de Saúde, continua prestando 20% das ações em gratuidade. Continuamos com a regra, então, como eu disse, né, sobre a receita efetivamente da prestação de serviço, mas a gente inovou para aquelas entidades que não têm receita de prestação de serviços de saúde, vai sobre a receita bruta, então proveniente para a realização da gratuidade. Então, esse é um ponto que, para a gratuidade, você tem esse ponto que foi inovação. Bom, artigo 13, que é da promoção. Então, falamos da prestação de serviço ao SUS, das ações de gratuidade, promoção. Teoricamente, a gente não tem nenhuma alteração com relação à promoção. A entidade continua sendo entidades que atuam que atuam exclusivamente na promoção da saúde, tá? Sem contraprestação do usuário, tem que ser 100% gratuita nesse sentido, mas pode ser remunerado pelo Estado, pela administração pública. Então, assim, ela é 100% para o usuário particular, não pode cobrar de receita, não pode ter receita particular, mas ela pode ter receita do poder público para gerir ali as suas ações de gratuidade. E ela tem que atuar exclusivamente nas ações de promoção. Existe um veto que são nas ações. Então, tinha um rol de ações de promoção, e a gente já tinha isso na Lei 2101. Existia um veto, que era o inciso 13, do parágrafo 2º do artigo 13, que falava, dentre outras ações regulamentadas. E aí a PGFN entendeu que isso é inconstitucional, quem poderia determinar as áreas para usufruir da imunidade, só lei complementar, e não poderia transferir essa competência em decreto. Porém, a gente sempre entendeu que as áreas de promoção, ela não fechadas. Ela é apenas exemplificativa, ela não é taxativa, ela é exemplificativa. Então, ou seja, se você olhar o fim do parágrafo 2º, desenvolvidas em áreas como, pode ter outras? Pode. Até porque quem define áreas de promoção é a parte técnica do Ministério da Saúde, é um departamento. Então, provavelmente, a gente acha que não tem nenhuma inviabilidade de ter outras áreas regulamentadas pelo Ministério da Saúde e não está na lei complementar. Mas o veto veio nessa proposição, entendendo que não pode estender uma área ou uma atuação de uma entidade por decreto e nem por portaria. Tem que ser por lei complementar. Até para usufruir do direito de imunidade, né? Aí tem o artigo 14, 15 e 16, que são a parte de hospitais de reconhecida excelência. Hoje, no país, nós temos 6, então todos, praticamente, a maioria sabe, é o Hospital Albert Einstein, o HCOR, Sírio-Libanês, o IS de Vento, temos o alemão, o Hospital Oswaldo Cruz, e, por fim, o que entrou ano passado, o Beneficência Portuguesa. Na verdade, ele entrou este ano, a Beneficência Portuguesa aí de São Paulo. Então, são os 6 hospitais que hoje são de reconhecida excelência pelo Ministério e tem um termo de ajuste para realizar projeto de apoio. Então, na verdade, os hospitais de excelência, o que ele faz é pegar a sua totalidade de imunidade e o Ministério da Saúde colocar em termos de ajuste, que são projetos de apoio, ou seja, ele tem que executar 100% da sua imunidade em projeto de apoio ajustado com o Ministério da Saúde, onde são feitos os ajustes, né? E aí, por fim, que é um veto do inciso
5º do inciso 5 do artigo 7º, que são as entidades que são da norma coletiva de trabalho que deve aplicar um percentual em gratuidade. Vetou apenas, vamos dizer assim, a intenção de detalhar quais são as áreas que as entidades podem ser certificadas, porém, ele não vetou o dispositivo, que é o artigo 17. Então, a gente vai até o artigo 17, que são as áreas, para fins de certificação, as áreas da área da saúde. Então, eu vou do artigo 7º ao artigo 17, que são todos os dispositivos que são regulamentados, ou que são dispostos para a competência exclusiva da saúde, da pasta da saúde. E aí, o que isso quer dizer? Eles falam o seguinte, nessa regra, ele tem um fechamento, né? Não é qualquer agora entidade. São as entidades na área de saúde, certificadas até o dia imediatamente anterior ao da publicação da Lei 2001, então ele joga lá para trás. Então, só posso entrar nessa regra se algum dia, antes da Lei 2001, eu tive a renovação por essa condição. Então, em tese, eu não posso ter outras entidades. Vamos dizer que apareceu uma outra. Hoje, no país, teoricamente, a gente teria duas, né? Teria uma Cruz Azul em São Paulo e CEPACO. Então, a gente teria essas instituições que hoje são certificadas por essa condição de beneficência. E aí, não só isso, ela precisa, para essa interpretação, então, ela precisa, primeiro, ter sido certificados antes da Lei 2001 e que automaticamente são regidas pela norma coletiva de trabalho, tem que apresentar que elas executam para um grupo específico as atividades de saúde, e do recurso que ela tem que aplicar 20%, na verdade, da sua imunidade em ações de gratuidade para a área da saúde, também devidamente pactuada com o gestor do SUS. Ou seja, na área da saúde, a gente sempre fala, não tem como fugir do gestor do SUS. Tudo tem que ser pactuado. Se não tiver pacto, tem que ter declaração. Nas ações de gratuidade, um ponto específico que precisa sempre ser explicitado. As ações de gratuidade têm que estar em declaração de forma detalhada. Quais as ações que a entidade prestou. Por quê? Porque isso tem que casar com o que foi demonstrado na DRE e na nota explicativa. Então, de forma detalhada, como diz lá nos dispositivos acima lá da regra, né? Então, para as entidades para fins de certificação, ela tem que detalhar as ações de gratuidade e ela precisa exemplificar isso também na declaração e no contrato. Então, o contrato tem que evidenciar quais são as ações. Aquilo que a gente sempre fala, né, na verdade. Por que isso? Porque eu só posso colocar para fim de certificação aquilo que foi pactuado. Se eu tenho 5 ações de gratuidade e eu só pactuei 3 com o gestor, eu só posso contabilizar aquelas ações, aquelas 3, as outras 2 ficará de fora. Então, mesmo que eu tenha um ônus para gratuidade, eu não poderei contabilizar para fim de certificação. Então, esse é um viés que a gente sempre colocou claro, que precisa estar especificado na declaração e no contrato para fins de certificação. Aí temos a seção 3, que é a educação, artigo 18, aí vai mais para a educação. O artigo 18 vai até o 27, né? Então, essa parte da educação. Seção 4, da assistência social, do 29 até o 31. Depois, o 32 é aquelas entidades que atuam na redução de demandas de drogas. Então, é do artigo 32, 33, que é a parte de drogas, né? Quem vai cuidar da Senapred. E aí a gente tem o artigo 34, que começa a parte geral do processo de certificação. Então, na primeira parte da regra geral, nós continuamos na mesma forma, né? Na verdade. Então, processo, requerimento, concessão e renovação tem que andar em ordem cronológica, não tem como fugir dessa regra, então toda a tramitação do processo deverão obedecer à ordem cronológica. Uma única coisa é que ele inova para a lei complementar, que isso já estava na regra geral, nossa, né, no decreto, é que eu poderia, no decreto, ele regulamentou que eu poderia fazer outras diligências para órgãos e para a própria entidade para esclarecimento de informações ou de documentos. Agora ele trouxe para a lei. Então, para a lei, tramitar em ordem cronológica, salvo em caso de diligência, ou os ministérios poderão fazer uma solicitação de esclarecimento e informações para a entidade, para órgãos públicos,
Então, eu tenho uma outra forma de diligenciar ou uma outra oportunidade de manter ali o processo ativo e, automaticamente, aí, interrompido o prazo, ele estabelece também que eu posso julgar o mérito. Então, ou seja, mandei, fui notificado, cientificado, não respondeu, eu continuo analisando o mérito e julgando o dispositivo. Então, ele tira o processo da sua inércia e dá aí ao certificador a oportunidade de analisar e julgar o mérito, independente se a entidade respondeu ou não. Artigo 35, ele define quem são os ministérios responsáveis, aquilo que eu disse. Então, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Assistência Social, que no final das contas é o Ministério da Cidadania, que ele tem duas áreas. A área que atua na área de assistência social e a área que atua com as comunidades terapêuticas e entidades de prevenção de apoio, de mútua ajuda, de atendimento psicossocial e de ressocialização dependentes do álcool e de outras drogas e seus familiares, que nada mais é da Senapred. Então, que estava no Ministério da Justiça e que na reestruturação da administração pública ele foi para o Ministério da Cidadania. Então, dentro da cidadania, ele tem duas áreas agora certificadoras. A Secretaria da Assistência Social, Nacional de Assistência Social, e a Secretaria, então, da Senapred, que é a Nacional de Antidrogas, que cuida exatamente dessa matéria. Então, criou-se mais uma competência aí para o Ministério da Cidadania para poder analisar e julgar o mérito do processo. Bom, e aí considera como atuação aquilo que eu falei, maior despesa, então onde eu tiver maior gasto, é onde eu vou ter que protocolar. Então, esse é um primeiro ponto, que é o parágrafo primeiro. Segundo, dependerá claro, se eu atuar em mais de uma área, eu tenho que atender cumulativamente todas as áreas. Porém, ele cria uma ressalva, que é uma inovação. Tá? Então, no caso em que a entidade atua em mais de uma área, que é o parágrafo 3º. Então, a gente acabou numa discussão entre os ministérios, entendendo que a gente estaria punindo uma instituição que teria uma área de atuação saúde, mas é uma entidade que tem educação pequena, e estava sendo prejudicada por essa atuação irrisória, que a gente pode colocar assim, uma forma de postar, que a gente teve alguns indeferimentos, que, por exemplo, a entidade tinha uma creche, porque ela não deu uma bolsa, mas ela era praticamente 2% da receita bruta da entidade no total. E ela estava sendo punida por 2% da sua receita. Então, você estava acabando extinguindo as atuações das entidades em outra área de atuação, fechando porta da educação, fechando porta da assistência social, principalmente da assistência, que é uma área muito carente, vamos dizer assim. Por quê? Porque não tem recursos como a área da saúde, não tem a sua remuneração efetiva de bolsas ou de pagamento de mensalidade pela educação, mas que você viveria ali muito mais de doação e arrecadação de venda de serviço por outras vias, né, vamos dizer assim, para poder atuar nessa área. Então, a gente entendeu, e entre as pastas entendemos que há uma pertinência de colocar esses dispositivos e fomos favoráveis a isso. Então, as entidades que atuam em mais de uma área, ela agora pode fazer o seguinte, olhando pela interpretação, né? Então, desde que o valor do custo de despesa na área não preponderante não ultrapasse 30% da sua receita, então, ou seja, eu tenho uma receita simples, 100 mil reais, mas a minha atuação na outra área não preponderante for menor do que 30%, ou seja, 29 mil, teoricamente eu aplicaria esse caso. Porém, ainda há um dispositivo que precisa ser regulamentado, que é, e também não ultrapassa o valor anual fixado nos termos do regulamento, para as áreas não preponderantes. Então, ou seja, o que a gente tinha colocado como ideia, e a gente vai reavaliar isso entre as pastas, é que este valor não ultrapasse, por exemplo, vamos colocar lá, 3 milhões de reais. Então, se não ultrapassar 3 milhões de reais, então é um condicionante. Fico abaixo dos 30 e não ultrapasso 3 milhões de reais, teoricamente, eu não preciso cumprir as regras na outra área de atuação. Então, é uma inovação legislativa que a gente fez para o processo de certificação, que entidades que têm uma outra área de atuação, porém, essa outra área de atuação, no seu objeto finalístico total, ela não compromete muito a receita, nem despesa, mais a despesa, então ela não precisa cumprir nessa outra área, ela fica desobrigada a ser encaminhada e analisada pela outra área de atuação pertinente à educação e assistência social. Mas é importante que a entidade mantenha segregada as fontes.
saúde, educação e assistência, para a gente poder ter exatamente essa avaliação. Então, ela não ultrapassa 30% dos custos de despesa totais da entidade e, além disso, que não ultrapasse um valor anual fixado pelas pastas. Então, ou seja, vamos dizer que a gente coloca 3 milhões, que era como uma proposta inicial. Então, se ela não ultrapassa 3 milhões, teoricamente, a entidade fica desobrigada a cumprir na outra área. Esse é um ponto pertinente que o processo não vai ficar mais girando. Então, se eu atuar saúde, educação e assistência social, mas essas outras duas áreas não ultrapassam 30 e nem os 3 milhões, eu preciso cumprir exclusivamente, somente a parte da saúde. E eu não precisarei comunicar e nem informar os outros ministérios. Nesse ponto, permanece, que é o dispositivo do artigo 23A, para as entidades que são de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, mesmo que atue na saúde e educação e não tenha contraprestação do usuário, será certificado exclusivamente pela assistência social. Então, esse dispositivo ainda veio pela regra, então ela permanece. Entidade de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência permanece sendo certificada exclusivamente pelo Ministério. Tá? Então, esse é um ponto. E aí ele coloca aqui o que ela deveria ter, né? Na verdade, essas entidades aí, de habitação e reabilitação, apenas o cadastro, exercer atividades de articulação com a área da saúde, e com a educação, a parte de ação educacional. Então, ela precisa demonstrar lá no censo, e no nosso caso, ter um cadastro nacional de estabelecimento de saúde, e não ter contraprestação do usuário, automaticamente já habilita ela a ser certificada exclusivamente pela área de assistência social. E aí ele não entra naquela regra do parágrafo anterior, que é o terceiro. Eu não vou entrar se é 30%, não é 30%. Teoricamente, esse caso, excepcionalmente, será, e foi mantido a regra aí da condição da assistência à entidade, ou a pasta certificadora dessas entidades. Artigo 36, eu acho que aqui tem um ponto, 36 e 37, é onde a gente fala da concessão e da renovação. Artigo 36, o prazo de validade da concessão da certificação será de 3 anos. Ele estabelece, então, que estava no decreto, ele agora traz para a lei. Mas ele inova. Então, a concessão, na Lei 2.101, ele estava regindo o quê? Que a certificação para concessão é a partir da publicação e os seus efeitos é também a partir da decisão. Então, decidir hoje o mérito deferido, o efeito da concessão começa a viger de hoje. Só que, para a lei agora complementar, ela deu uma regra que é onde a entidade começa a usufruir da imunidade. O certificado ele é concedido a partir, e tem a validade a partir da decisão pelo Ministério. Então, se a entidade me protocolou 2021, ou 2020, coloca lá, dezembro de 2020, e eu vou decidir agora, janeiro de 2022, o certificado começa a viger de hoje, 17 de janeiro de 2022, terá aí o prazo de 3 anos, a contar da publicação. Porém, ele fala que os efeitos da imunidade retroagirão à data do protocolo do requerimento para fins tributários. Então, a entidade já tem o direito de imunidade a partir do protocolo do seu requerimento de concessão, definitivamente deferido, apesar da vigência contada a partir da publicação, mas os seus efeitos de imunidade retroagem à data do protocolo. Então, até agora, para a concessão, é válido que a entidade entre com antecedência que for necessário para não ficar perdendo prazo, vamos dizer assim, porque cada mês que passa, teoricamente, é uma competência que deixa de ser usufruída pelo direito de imunidade. Então, até a concessão, ela se tornou, vamos dizer assim, importante até no momento que você protocola. Então, tanto para renovação como para concessão tem esse efeito. Para a renovação, apesar de que a lei não deu ali expressamente um direito, que é o efeito suspensivo para a decisão do mérito, ela permanecerá válida até o final do trânsito em julgado do mérito da decisão do processo de renovação tempestivamente apresentado. Então, na hipótese da renovação, ele ainda abre uma margem de 3 a 5 anos, que provavelmente deveremos manter ali a regra do decreto hoje, então 1 milhão para baixo, 5 anos, 1 milhão para cima, maior do que 1 milhão para cima, 3 anos. Mas o importante no critério é que o requerimento continua com a regra do protocolo nos 360 dias que antecede o termo final da validade,
Mas o importante do requerimento de renovação, que ele inova, é o parágrafo 2º, fala que a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado. Então, quando ele fala que o certificado permanecerá válido até a decisão final definitiva, ele estende o certificado do momento do indeferimento para, no final, a decisão pelo ministro de Estado. Eu fui indeferido pelo secretário, a entidade interpôs o recurso. Teoricamente, não reconsidero pelo secretário, sobe ao ministro. Ministro, e é um procedimento que mudou. Não existe mais, que eu já vou antecipar. Não existe mais a consulta pública. Tá? Não existirá mais uma publicação de uma consulta pública para manifestação da sociedade civil. O que ele rege agora é o seguinte: a partir do momento que eu não reconsidero, sobe para o ministro. O ministro, ele abre um prazo de 30 dias para que a entidade se manifeste sobre os motivos que, vamos dizer assim, que não foram reconsiderados. E automaticamente a entidade terá esse seu prazo de 30 dias para reconsiderar ou não considerar a decisão final. Então, não tem mais a consulta pública, porém, há um procedimento que foi inovado, ele trocou a consulta pública para uma notificação à entidade para, vamos dizer assim, apresentar os seus memoriais, as suas manifestações direto ao ministro. Então, além da parte do processo de certificação, que é o secretário, agora ele também dá a oportunidade do ministro escutar as entidades numa notificação. Mas o importante aqui, eu acho que nessa parte da renovação, nós temos aí um dilema que é exatamente isso: o requerimento de renovação válido, tempestivamente apresentado, permanecerá válido até a decisão administrativa definitiva sobre o requerimento apresentado. Ou seja, então ele estende toda a imunidade até a decisão definitiva. A definitiva é pelo ministro de Estado, a não ser que a entidade interponha um recurso intempestivo. Então, teoricamente, aí a gente está reavaliando até o procedimento. Eu protocolei, a gente vai publicar, então, a não reconsideração pelo secretário. Então, esse é um ponto que foi a inovação. Então, aquilo que eu disse. Então, a renovação ainda vai ser definida 3 e 5 anos, provavelmente manteremos aí a regra hoje estabelecida pela 8242, que é 1 milhão, igual a 1 milhão menor, 5 anos. Maior do que 1 milhão, 3 anos. A entidade tem que permanecer protocolando sua renovação nos últimos 370 dias que intercede o término final. A entidade que protocolar, e aí a lei ela foi bem taxativa nesse caso, ele trouxe do decreto para a lei, que protocolou com antecedência maior do que esses 360 dias, não serão conhecidos, e os requerimentos protocolados após o final da validade serão considerados requerimento de concessão. Aquilo que estava disposto como efeito no decreto, ele então começa a regulamentar pela legislação, pela lei complementar. Então, eu não tenho mais como regulamentar outro tipo diferente. Antigamente, eu tinha só a parte da entrega e os efeitos da decisão estavam no decreto 8242. Agora, não. Os efeitos e as decisões, os procedimentos administrativos e os protocolos, eles estão hoje regulamentados pela lei complementar. Outra coisa que ele meio que dá uma confusão, que é o artigo 38, que ele fala que a validade da certificação como entidade beneficente condiciona-se à manutenção do cumprimento das condições que sejam, inclusive, os previstos no artigo 3º. Teoricamente, ele fala que, assim, a validade de certificados da entidade beneficente condiciona-se, parece ser um condicionamento. Mas, na prática, o que a gente está falando é o seguinte: eu tenho um certificado, ele é um direito adquirido e absoluto? Não. Depois que a entidade é certificada, ela tem a obrigatoriedade de permanecer cumprindo as regras que ensejaram a sua certificação em todo o período. Se depois eu abrir um processo de supervisão, avaliar aquela condição e verificar que a entidade descumpriu em tal exercício, eu cancelo. Então, apesar de parecer que eu tenho um certificado meio instável, na verdade, ele já é a regra atual. Ele só deixou claro que é o seguinte: a validade da certificação é depois que eu estabeleci o processo de certificação, fiz o procedimento, verifiquei que a entidade permanece cumprindo os requisitos. Durante todo o período de certificação, ele, teoricamente, é este ato que convalida que aquele certificado
permaneceu válido e continuará válido, porque ele está no todo o período cumprindo a regra que ensejaram a sua certificação. Então, aqui é a regra da supervisão, e aí automaticamente ele coloca que verificada a prática de regularidade, pela integridade na imunidade, são competentes para representar também. É um ato de representação, né, que já tinha na lei 2101, e ele trouxe para a lei. Então, quem são os entes públicos que podem representar frente ao certificado, né? E automaticamente, aí, então, temos todo o regramento da representação, finalização. Artigo 39, então, prazo para manifestação da entidade. Então, ele regulamenta ali quais são os prazos. O prazo do processo administrativo relativo a esta lei complementar será de 30 dias, inclusive para interposição do recurso. Então, estabelece que todo o prazo estabelecido pela norma será de 30 dias. Se eu tiver que notificar a entidade, 30 dias. Se eu tiver que interpor recurso, 30 dias. Então, tudo isso está bem claro e à disposição. Então, o recurso interposto contra a decisão que interferir a concessão ou cancelá-la será dirigido à autoridade julgadora, que, nesse caso, a gente continua na mesma regra, né? E aí, responsável, após o parágrafo 2º, que é exatamente aquilo que eu disse para vocês, artigo 39, parágrafo 2º, após o recebimento do recurso pelo ministro de Estado, abrigar-se-á prazo de 30 dias para que a entidade interessada possa apresentar novas considerações e fazer juntada de documentos com vistas a sanar impropriedades identificadas pela autoridade julgadora nas razões do indeferimento do requerimento. Ou seja, então ele faz o procedimento de tirar a consulta pública e abrir o procedimento de que o ministro ainda vai escutar a entidade para fins de tomar a sua definitiva decisão. Aí temos aquilo que eu já trouxe para vocês, que é a parte das disposições transitórias, né? Então, artigo 40, o caput fala que a lei complementar ou aos requerimentos protocolados após a lei se aplica aos requisitos da lei complementar. Parágrafo 1º, a validade da certificação vigente cujo requerimento de renovação não tenha sido apresentado até a data da publicação desta lei, fica prorrogada até 31 de dezembro do ano subsequente ao final do seu prazo de sua validade. Então, ou seja, tudo aquilo que não foi apresentado e está vigente, a gente tem que estender. Então, até 31 de dezembro do ano subsequente. Não é 12 meses, é 31 do ano subsequente. Então, meu certificado acabou, vamos colocar, março de 2022. Eu não vou prorrogar para março de 23, não, é 31 de dezembro de 2023. Então, é isso que vai acontecer na regulamentação, é isso que vai acontecer nas regras. Parágrafo 2º está vetado, aquilo que eu disse, né? Então, a PGFN entendeu que não poderia estabelecer, já que a lei complementar está sanando vamos dizer assim, o problema da inconstitucionalidade, ela poderia, sim, restabelecer a contraprestação a cobrança da contraprestação para o usufruir do direito da imunidade. Mas eu acho que, entendendo que a regra vai ser vigente, se o Congresso voltar e analisar o veto e derrubar, restabelece a regra anterior, então, que é aplica-se as regras vigentes na data do seu protocolo. Para a área da saúde, é o que eu falo, não altera nada, porque a gente já aplicava na totalidade a Lei 2101. Até porque a nossa DI, que era 4891, não foi julgada, ela está sobrestada, teve vistas no Supremo Tribunal Federal. Se algum dia o Supremo tirar da gaveta e julgar o mérito e restabelecer que as contrapartidas da Lei 2101 não poderiam ser cobradas, então, a partir daquele momento, todo requerimento protocolado antes da lei desobriga a questão da verificação disso. Parágrafo 3º, uma transitoriedade também. A entidade que protocola na lei complementar, ou seja, o protocolo que vier na lei complementar, ela pode solicitar priorização para analisar este requerimento. Mas isso serviria se tiver o parágrafo 4º. Por quê? Porque eu tenho para essa entidade que está pedindo priorização, eu tenho um passivo. Então, eu tenho lá o requerimento de 12, 15 e 18. E agora ela protocolou 21, ou vai protocolar em 22, porque vai estender. Protocolou em 22, pediu prioridade. Se eu julgar o mérito, eu não posso publicar. Por quê? Porque o resultado anterior eu não tenho. Qual é o prazo de validade deste certificado concedido com base na lei complementar? Não tem. Então, se derrubar o parágrafo 4º, o veto do parágrafo 4º, estabelece a ordem, e aí sim, a entidade pode pedir prioridade, se for deferido,
automaticamente todo esse passivo 12, 15, 18 será certificado automaticamente. Claro que não impede do Ministério abrir a prerrogativa de abrir a supervisão para todo o período. Então, só tomar cuidado que não versou sobre o impedimento de supervisionar. Ela só deu o direito de estabelecer e vida que segue para renovação futura. Eu não fico mais nada pendente. E aí o Ministério da Saúde vai olhar só aquilo que é supervisão na área da saúde. Não fica preso às condições. Artigo 41, que aí ele fala sobre a entrada, a partir da entrada da vigor da lei complementar, ficam extintos os créditos decorrentes das contribuições sociais lançadas contra a instituição sem justificativos que atuem na área de saúde, educação e assistência social, expressamente motivado por decisão derivadas de processo administrativo ou judicial, com base em dispositivos da legislação ordinária, que é a Lei 2.101, declaradas inconstitucionais, em razão dos efeitos inconstitucionalidade declarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidades 2028, que é sobre o artigo 55 da 8.212, e a 4480, que são matérias afetos à educação e assistência social, e correlatas, que é a nossa, que está pendente de julgamento, que é a 4891. Então, tem esse ponto. Parágrafo único for vetado, automaticamente tem as disposições finais, que aí, na verdade, nós temos o artigo 43, que fala que as entidades beneficentes deverão, então, manter a obrigatoriedade da placa indicativa com a informação sobre as condições de beneficência e sobre a sua área de atuação. Então, aquilo que estava na lei 2.101, hoje fala lei complementar a permanência, a entidade tem que indicar ali numa placa indicativa, no nosso caso, qual é a condição de beneficência que foi certificada e automaticamente na nossa área. Será mantido aí, tem as obrigatoriedades de disponibilizar nos sites da administração, portal, a questão do sítio eletrônico oficiais, a atualização da lista referente às entidades beneficentes, certificados emitidos, respectivos prazos de validade. Então, tudo lá já no site. Aí ele inova aqui, que é o artigo 45, exatamente, que ele altera o disposto, né, o Código Tributário Nacional, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 198, parágrafo 3º. Na verdade, é que a Receita Federal, ele, teoricamente, não tem mais o impedimento e nenhum sigilo fiscal de disponibilizar toda a imunidade tributária usufruída pela entidade. Então, se a entidade teve o direito, automaticamente, incentivos, renúncias, benefícios ou imunidade de natureza tributária, cujo beneficiário seja a pessoa jurídica, ele, então, pode ser transparente, ele deverá ser transparente, ou seja, a Receita Federal, junto ao PGFN e o Ministério da Economia, deverá disponibilizar nos sites eletrônicos todo o usufruto aí da entidade que teve seu benefício, a sua imunidade adquirida. Artigo 46 aí, passa a vigorar acrescido, que esse aqui, na verdade, só a questão das fundações. E aí o artigo 47, que é onde fica revogadas as legislações, 48, que automaticamente fala que a lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Então, assim, en passant, e todo o nosso, vamos dizer assim, entendimento do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então, isso vai depender muito do critério dos vetos, da análise e julgamento dos vetos pelo Congresso, né? Porque agora a gente está falando de Congresso, não estamos falando mais de Senado nem da Câmara individualizado, vai pegar a Câmara, tem um critério ali diferenciado. Nossa emenda para análise de veto está no item 66, e automaticamente aí dependemos dessa análise para poder, aquilo que eu disse no início, analisar e julgar o passivo, e automaticamente poder regulamentar efetivamente a lei complementar e ter a nossa portaria para regulamentar essa decisão aí da regulamento, depois nossa portaria. Mas, assim, esse aí eu peguei passando a legislação, temos a lei aí, a parte da educação e assistência social e a parte da comunidades terapêuticas. É isso. Acho que deu para fazer uma passão aqui, gastar um pouquinho de saliva, e se precisar, vamos discutir agora um pouquinho. Bruno, você foi, como a gente podia esperar, né, foi bastante minucioso na análise do texto da lei conosco, e acho que chegou até a intimidar as pessoas quanto às questões, porque nós temos muito poucos questionamentos por enquanto, mas
tamanha a amplitude que você deu aí ao analisar conosco praticamente todos os artigos da lei, né? Enquanto ainda projeto de lei, né, Bruno, a gente precisa, assim, a gente já conversou a, a liderança do deputado Brito no processo de aprovação dessa legislação, né, com a força e com a capacidade de liderança dele, conseguindo um tempo recorde a tramitação de um tema de extrema importância. Mas a CMB trabalhou muito com um grupo de trabalho e uma das questões que pegou e que a gente trabalhou e atuou era em relação ao componente ambulatorial, né? E eu aproveito aqui a questão da Carla Regina Batista de Oliveira, da ACD, para a gente falar, para pedir que você fale um pouco disso, Bruno. Diante da falta da regulamentação válida, como que as instituições que utilizam o componente ambulatorial para comprovar o percentual de prestação de serviços devem proceder, né? E pensando na regulamentação, qual a ideia? É manter a preponderância de 60% ambulatorial ou internação, como na portaria? As entidades que têm a preponderância em atendimento ambulatoriais. Fala para a gente um pouquinho como que você está enxergando todo esse cenário da questão ambulatorial, Bruno. Na verdade, a gente já tem algumas conversas internas, né? Na verdade, assim, o que a gente pode afirmar é o seguinte: hoje, o que está disposto é o mínimo que a gente já tem. Então, 50 mais 10%. O que a gente falou e a gente vem conversando, né? Porque sempre é uma angústia das instituições, né? Na verdade. Por que só o ambulatório é esse percentual, 10%? Por que eu não poderia agregar um percentual a mais, um fator a mais? Olha, oncologia, nefrologia, cardio na especialidade, você tem saúde auditiva, você tem queimados, você tem algumas políticas que carregam o ambulatório na alta complexidade, por que eu não poderia realmente, num viés, aumentar essa taxa? Então, assim, hoje o que a gente pode dizer é o seguinte: o mínimo que eu posso estabelecer numa regra geral é que seria o 50-10. Então, por quê? Porque se você olhar para todo o histórico, aquilo que eu disse, né, para todo o histórico, a gente não está jogando apenas aleatoriamente porque eu quero 60 e 50-10. Então, hoje, se a gente olhar para os dois exercícios anteriores, vamos colocar 2021, pelo critério da pandemia, necessidade de internação, por que a gente ainda continua com o carro-chefe? E não só isso, se você olhar para as grandes políticas de alta complexidade, cardiologia, traumatologia, neurologia, então, ou seja, se você olhar para grandes políticas de alta complexidade, quando eu falo que a maioria é um hospital geral, você está falando que a maioria dos seus atendimentos estão baseados nas internações hospitalares. O ambulatório, ele teoricamente é o aporte para você dar condições para que a entidade possa fazer aquele tipo de serviço. Então, se você olhar as grandes políticas de alta complexidade, você está nesse viés. Claro que você tem algumas políticas como oftalmologia, como oncologia, como nefrologia, que quando a entidade é especializada naquela área, você vê que realmente você muda um pouquinho do viés. Por quê? Porque são essas áreas que ela muda um panorama. Onde eu carrego mais o atendimento? Mais no ambulatório, quimio, radioterapia, na nefrologia, hemodiálise. Aí você está falando na oftalmologia, que hoje praticamente já trabalha com a deshospitalização e não a internação. Então, ele já faz o procedimento que hoje, na prática, é internação, só que ele não precisa da internação, ele só naqueles casos em que o paciente é acometido de hipertensão, diabetes, ou seja, pode agravar, que ele usa o leito. Então, na prática, ele vai utilizar, se você olhar os números de um hospital especializado em oftalmologia, ele tem internações? Tem, mas se ele passar de dia, praticamente é zero. Por quê? Porque ele fica em critério de observação, sai menos de 24 horas, então, teoricamente, você não gera nem, teoricamente, o paciente dia. Então, quando você olha a estrutura do sistema, a parte de atendimento, da atenção especializada, do porte da que a entidade pode entregar, não adianta eu falar que agora eu vou carregar um ambulatório e vou dar condições da internação. Então, olhando para o histórico, pela história, eu preciso realmente garantir
para o Sistema Único de Saúde um percentual de capacidade instalada aí de internação ainda suficiente para que a gente possa realmente ter, no momento de pandemia, no momento de intervenção, os leitos destinados. Então, historicamente, por que a gente considera a importância da internação para a condição de ser o carro-chefe para alavancar aí o percentualmente de 60%. Mas não é essa a motivação que a gente está sustentando para o futuro. É uma construção que a gente vai discutir para a regulamentação, pela portaria, que é qual é o percentual que eu poderia carregar para o atendimento ambulatorial. Seria 10, seria 20, pode ser 20, dependendo de quantas aplicações de alta complexidade em ambulatório eu tenho. Eu tenho nefro, eu tenho onco, eu tenho oftalmologia, eu posso, então, em vez de computar 10%, eu vou computar 15%, eu vou computar 20%, dependendo da margem que eu tenho aí para poder realmente computar. Mas é aquilo que eu disse. Teoricamente, o que eu não vou fazer hoje eu quero 60% de internação e 20% de ambulatório. Não vai ser isso, porque não é uma condição. Então, teoricamente, se a gente pensar na série histórica, 50-10 permanece. Esse é o mínimo. Então, para que a gente possa começar o diálogo. Não posso falar que eu vou fazer 60 ou 55-5. Agora eu quero 55-5 porque, teoricamente, eu preciso, por causa da pandemia, vamos colocar mais. Não. Então, o que a gente tem aí a gente tem uma mudança de metodologia, a gente sabe que o Ministério tem trabalhado com deshospitalização do paciente, que você quer cirurgias mais ágeis, que você não precisa internar, e sim, realmente permanecer nisso. Mas o porquê que a gente lutou e brigou tanto para não fechar o percentual de ambulatório na lei? Porque isso é definido em portaria, gente. Até hoje, de 11 anos para cá, a métrica dos 60%, ela não foi definida em lei, ela não foi definida em decreto, ela foi definida pela portaria. Então, por quê? Porque é mais fácil regulamentar. Se amanhã eu preciso alterar o percentual de 10 para 15, se tiver na lei complementar, eu tenho que movimentar o Congresso. E movimentar o Congresso, claro, devido à vênia aí para a questão da tramitação e realmente a atuação do deputado Antônio Brito, que no início da conversa para a tramitação da lei complementar seria num prazo de ser sancionada em 2023. A gente não tinha nem expectativa de sair em 2021. A expectativa para essa lei complementar era 2023. Quando o Congresso restabelecesse, aí você teria ali novas cabeças, novos pensamentos, até porque a gente está no momento, no ano ímpar aí, para novas eleições. Então, teoricamente, você imaginaria que poderia ter outras decisões. Mas, realmente, ele botou debaixo do braço, ele tramitou dentro da Comissão de Seguridade de Saúde e Família, ele tramitou direto para a plenária, automaticamente conseguiu passar na Câmara, em tempo recorde, uma lei complementar. Depois, no Senado, praticamente no mesmo ato, quase que seria direto para a sanção do presidente, se não fosse os dispositivos que foram retirados na Câmara, que era a comunidade terapêutica, e a gente se posicionou, olha, não posso, não cabe, não tinha cabimento as comunidades dentro da área da saúde, teria que dar esse norte. Então, ele entendeu que, ok, então precisamos incorporar de novo a comunidade terapêutica, foi por isso que foi alterada a lei complementar. Porque se não tivesse, teoricamente, nenhum impacto, ele teria feito um movimento para ir direto para a sanção. Mas correu tudo tranquilo, foi sancionado no Senado e foi para o Congresso, para a Câmara, voltou para a Câmara para votar os dispositivos, realmente passou todos os dispositivos necessários. E acho que era relevante até a gente pontuar, né, porque nessa tramitação, e é importante a gente sempre trabalhar, a gente trabalhou conjuntamente, saúde, educação e assistência social. Claro que a Receita Federal meio que patinou, porque a gente tinha inicialmente uma proposição do Executivo para ser postulada na Câmara, e era isso que era a nossa intenção desde 2020, a gente terminou 2021 mais ou menos, e era uma postulação que seria duas propostas, uma de imunidade e outra de isenção. Então, claro que o processo, acho que era, teoricamente, acho que não, vamos pensar assim, não era muito favorável para as instituições. Mas, bom, passou a lei complementar, esse é o comentário, mas realmente esse é o trâmite que nós temos. Então, composição de 60 é aquilo, não vai sair dessa margem, vamos discutir qual é o patamar do ambulatório, e aquilo, conforme vai evoluindo, vai evoluindo a saúde, vai evoluindo a tecnologia, eu posso futuramente alterar esse percentual e inverter o polo.
a parte de ambulatório ser mais importante que a internação amanhã? Podemos. Eu não preciso de mudar a lei. Eu preciso só mudar, talvez, uma portaria e automaticamente esse componente virá. E é aquilo que eu disse, historicamente, se você olhar todos os certificados, a gente fez um levantamento, processo a processo, porque agora nós temos um parecer eletrônico, processo a processo de 2016, deu mais ou menos 1.000 processos de certificação. 80% dos certificados foram concedidos de 80 para cima. 80% com um componente exclusivamente de internação. Eu simplesmente desconsidero, não preciso do componente ambulatorial para compor 60%, porque a entidade já ultrapassou o limite mínimo de 60%. Ponto. Sabe quantos por cento você colocaria para quem precisa do ambulatório? 3%. Ou seja, se você colocar numa margem de 1.000, 3% seria 30 entidades que usou realmente, efetivamente, o ambulatório. E aí você vai andando, você vai colocando passo a passo para saber como é que as instituições se comportam na prática. E a gente não está falando de um comportamento que é de 20 anos atrás, a gente está falando que é de um comportamento de 4 anos para cá, de certificados de exercícios 16, 17, 18, 19 e 20. Então, esse é um comportamento que eu não olhei apenas um exercício. Eu olhei um histórico de certificado atual para tomar e fundamentar a nossa decisão para falar, eu preciso, por que eu mantenho essa decisão? E também não colocar na lei complementar um teto. Por quê? Porque eu acho que é prejudicial. Eu acho que aquilo que a gente precisa diminuir o impacto para depois futuras, que assim, a linha do direito, quem é do direito, ela vai evoluindo conforme o comportamento social. O comportamento da área da saúde é mais ou menos isso. Então, se eu for mudando a tecnologia, se eu for melhorando a tecnologia e não preciso mais de internação, eu posso inverter a métrica, porque a lei não me fechou. Ela fala que 60% é de internação e atendimento ambulatorial. Se a portaria muda, eu posso mudar. Como a gente colocou bem claro, que já existe uma modulação para isso. A gente fala que entidades especializadas com preponderância na área de ambulatorial, oncologia, nefro e oftalmo, já poderia ser certificada, desde que solicitasse, pelo componente ambulatorial e não de internação. Porque a gente não olha só o objeto, a gente olha o condicionante também das políticas públicas. Então, já tem uma métrica dentro disso. Se você olhar dentro da nossa portaria, fala que a entidade de preponderância poderia ser certificada pelo ambulatório, componente mais 10% de internação. A gente não está fechado a dizer que, se eu colocasse, o que a gente sempre discutiu na tramitação, se eu colocasse um teto, eu não poderia dar essa métrica para as entidades que são de atuação exclusiva ou de atuação preponderante no ambulatório, desde que especializada, por exemplo, oncologia, nefrologia, oftalmo, mudar a condição. Não, você tem internação? Então eu vou olhar a internação, mas a base lá, que é um ambulatório que a lei agora fechou. Só que nisso não. Se você me der a métrica hoje, como não está fechado, eu consigo regulamentar e manter essa métrica. Então a gente tem alguns casos que a entidade é oncológica, que ela tem internação, que ela tem atendimento ambulatorial, que ela é certificada por atendimento ambulatorial. E utilizando 10% da internação. Então, se você olhar, a gente não está numa métrica fechada, a gente não está numa discussão. É aquilo, a gente está agora numa nova legislação e a gente está numa nova regulamentação. Por que não a gente regulamentar também as faixas? Por que eu não posso crescer 12, 15, 20? Então, teoricamente, a gente vai utilizar, mas aquela velha história. Teoricamente, a gente está sempre olhando para tudo que a gente já decidiu. Então, a gente está olhando para o histórico. A gente está tomando base com os fatos que a gente tem na mão. Tá? Então, esse é um ponto importante para que eu possa realmente resolver, a gente possa resolver em regulamentação. Tá. A gente vai caminhar para o encerramento. A gente tem 2 questões aqui, uma feita pelo Maurício, outra feita pelo Laílson. Mas a Carla da ACD, ela tá comentando que entende o seu posicionamento, mas cita a ACD, por exemplo, que o atendimento ambulatorial tem pouquíssimas cirurgias de alta complexidade, Bruno, e na qual não conseguiriam atender também 60%. Acho que a questão dela é quem é preponderante ambulatorial, a lógica dos 60% poderia ser invertida, tipo 50% ambulatorial
e 10% internação, caso se mantenha a lógica do 50-10, né? Mas isso já é aquilo que eu disse, só voltando e reforçando, isso já existe. Tá? Tá, Não é, ela precisa me indicar por que ela é preponderante, ela é especializada, porque o que a gente faz é fechar na especialização. Sou tá, especializado em tal área, a gente vai olhar, essa área tem base para sustentar que eu inverta a regra? Tem, então eu inverto 50-10 sem problema nenhum. Se ela atingir 60 no ambulatório, passa também. Tá? Então, sempre existiu, e aí eu não, tenho que avaliar cada caso, que nesta regra é o cada caso. Tá? Então, se tá, ela for um hospital geral, aí, teoricamente, não entraria na regra. Mas a gente precisa avaliar cada caso. perfeito. Maurício, grande abraço a você, nosso ex-presidente. A pergunta que ele traz, Bruno, é quanto à exigência de não distribuir resultados a dirigentes ou terceiros de qualquer natureza e não transferir benefícios a terceiros. Como devem proceder as instituições que participarem de licitações como organizações sociais e os gestores do SUS, estados ou municípios, quiserem obrigá-los, no edital, a excluir o cálculo das isenções e imunidades decorrentes do SEBAS, como hoje já acontece? Essa é uma inovação que trouxe efetivamente que o prestador de serviço não pode transferir, então, ou seja, eu não tenho essa obrigatoriedade, teoricamente, né? Na verdade, em tese, você não pode passar para terceiro o seu direito de imunidade. Então, claro que isso vai dar muito nas relações, mas o seu direito está fechado que tudo que você usufruir é seu e você tem que aplicar nas suas finalidades, até para não fugir das suas finalidades. Aí aquela questão, tem que avaliar cada caso, a gente não vai conseguir definir, até porque ainda é uma lei complementar, talvez é um ponto que a gente possa levar para o regulamento e deixar bem claro, que acho que é esses pontos que a gente precisa discutir, entendeu? Porque só quem conhece na prática qual é a aplicabilidade da lei complementar, em alguns aspectos, é diretamente a instituição. E a gente pode levantar esses pontos aí pela frente a CMB, olha, acho que a gente precisa regulamentar isso, que deixa algum conflito de uma regra. E a gente pode, talvez, verificar e levar numa discussão num decreto o dispositivo para a gente poder esclarecer e deixar claro o viés realmente de cada dispositivo. Acho que esse é o nosso trabalho. Então, assim, é fazer o levantamento daquilo que gera conflito para a gente poder realmente deixar claro em regulamento, porque esse é o efeito do regulamento. Legal, Mas, Bruno. a partir de hoje, teoricamente, você tem essa vedação que você não pode transferir a terceiros o direito de imunidade. Quanto ao limite financeiro dos 30% da área não preponderante, não seria uma quebra de isonomia? Pois conheço entidade que atua em saúde e também na educação com 15% dos gastos e ultrapassam os 3 milhões exemplificados, e perderia o benefício desse item. Infelizmente, a gente tem que fechar, porque, assim, o que acontece? E é isso, né? Então, assim, às vezes a gente está falando em margens, né? A gente está falando numa margem, que é uma discussão que também foi muito pesada, é que, tudo bem, ok, eu sou menor que 30, mas quando eu fechar em 3 milhões, a entidade é exatamente isso, porque tem duas regras, que eu posso fechar em menor que 30, porém, na hora que eu vou olhar o faturamento, para aquela outra área de atuação, ela é maior do que 3 milhões. E se você olhar a expectativa, vamos colocar 20%, para outra área, e aí foi uma discussão muito com o MEC, ele entende que ele precisa das bolsas. Então, não posso desobrigar a instituição, se ela não cumprir as duas regras, a não cumprir, ou atender apenas uma área de atuação. Então, infelizmente, é um condicionante. Então, 30% e faturamento. Porque é como a gente fala, como é que eu faço que eu preciso, teoricamente, fazer para ser de auditoria independente? A partir de 4 milhões e 800. Então, se você olhar as margens, na prática, ela existe exatamente qual é o limite que eu aceito esse dispositivo. O meu limite que eu aceito é para as entidades, teoricamente, menores ou com atuação menor do que esse valor. Então, você já vai olhar para ela e falar assim, menor que esse valor. Se for 30%, ok. Então, teria que combinar. Apesar de isonomia, a isonomia está no cumprimento das duas regras. Eu não posso falar um e outro. Aí eu não estaria sendo isonômico, porque aí você estaria falando, 15, mas ele é maior do que 3 bilhões. Eu tenho um menor que 3 bilhões e cumpro 45%. Então, se você falar um e outro, eu estaria não sendo isonômico se você, teoricamente, não cumprisse as duas regras automaticamente. Então, tem que cumprir 30 e automaticamente
o fator que vai ser determinante qual é o valor da despesa e custos e despesas que estará na outra área de atuação. Então, é uma condição mesmo. Então, a gente vai definir entre as 3 pastas qual será essa margem de valor. 4 milhões e 800 na outra área, ok. 3 milhões, vai ser 3 milhões, ok. Então, é mais isso, né? Então, eu acho que eu entendo o inverso. Acho que se eu ficar um ou outro, pode ser que eu tenha 45, mais o menor ali, 3 milhões seria menor que 3 milhões, eu poderia usufruir de um direito que realmente é muito grande, né? Perfeito, Bruno. E a Mona Lisa está pedindo para reforçar aqui contigo, Bruno, essa questão da prorrogação de 31 de dezembro do ano seguinte, prevista nas disposições gerais e transitórias, que ela será feita mediante uma publicação específica do Ministério da Saúde e que as entidades devem aguardar e se orientar pela portaria de prorrogação dos certificados, né? Exato. E nesse ponto, o Lailson traz a questão aqui, que ele gostaria de um esclarecimento referente à fala sobre quem protocolou a renovação antes da lei, se será necessário protocolar novamente. O certificado venceria em julho de 2022, no exemplo que ele traz. Eles protocolaram no prazo dos 365 dias, que foi em outubro de 2021, com documentação referente ao exercício de 2020. Caso seja necessário um novo protocolo, podemos dar entrada com a mesma documentação de 2020? Ou precisamos atualizar a documentação para 2021 e dar entrada agora em 2022? Então, só para a gente reforçar essa questão das prorrogações, desses prazos, Bruno, responde ao Lailson e reforça aí o que a Mona Lisa orientou para a gente aqui. Ok, reforçando, né? Então, gente, o Ministério deverá publicar um ato administrativo prorrogando o prazo de validade, ou seja, eu vou alterar o parágrafo único da portaria daquele certificado. Então, vou estender o prazo para quem? E aí, lembrando, reforçando, quem já protocolou não será abarcado pela essa prorrogação, porque a lei fala claramente a validade dos certificados vigentes, a gente está falando vigente, cujo requerimento de renovação o requerimento de renovação não tenham sido apresentados até a data da publicação desta lei complementar, fica prorrogado até 31 de dezembro do ano subsequente ao do fim de seu prazo de validade. Ou seja, só vai aplicar ao caso para quem não protocolou até a data da publicação da lei. E aí, quem não protocolou até a publicação da lei, então, teoricamente, está vigente, porém não tem protocolo antes da lei, vai ser prorrogado automaticamente. Não automático, mas terá um ato administrativo do Ministério da Saúde que irá prorrogar até 31 de dezembro do ano subsequente. Então, no caso Lailson. Então, Lailson. Não se aplica. Por quê? Porque ele tinha julho de 2022, ele protocolou em outubro de 2021, então já tem um requerimento. Ele tem um requerimento de renovação protocolado antes? Tem. Então, teoricamente, eu não vou aplicar o efeito da prorrogação desse prazo. Por quê? Porque são requerimentos vigentes, que era o caso dele, mas ele tem uma que não tenha sido apresentado até a data da publicação. Ele apresentou, não se aplica ao caso. Tá? Então, reforçando, a regra é para quem está vigente e que não protocolou um requerimento antes da publicação da lei. Não publicou, gente, vai ser prorrogado. 21 para 31 de dezembro de 2022, 22 para 31 de dezembro de 2023, porém, não é automático, eu não deverei apresentar. Apresentem, e é aquilo que eu sempre faço a observação. Seu prazo foi prorrogado? Não. Mas vai vencer em março, mas vai ser prorrogado, então não vou apresentar meu requerimento? Não, se não foi prorrogado, apresenta dentro do ato. Por quê? Porque quando eu prorrogar, eu faço o ato, que automaticamente tem uma portaria que prorrogou a 31 de dezembro de 2023, vou pegar o seu processo, vou aplicar o parágrafo 37 lá, do artigo 37, arquivando, porque você apresentou com maior de antecedência do dia 31 de dezembro de 2020 do exercício, né? 360 dias que antecedem o término final da sua validade. Então, gente, por enquanto, não se preocupe. Qual é o final da sua vigência? Protocole um requerimento de renovação antes do prazo.
Depois que for prorrogado, aí você vai tomar as suas devidas providências, porque nós iremos notificar a entidade, olha, seu processo de requerimento X foi arquivado, só fique atento para essas questões, foi prorrogado, então foi, agora você vai ter que apresentar num prazo novo estabelecido, tá? Então, só tomem cuidado para essa questão, só uma ressalva para a gente poder realmente deixar claro de que não é automático, terá um ato do Ministério, e o Ministério, sendo que a entidade tenha protocolado depois da lei estava vigente, foi prorrogado, automaticamente a gente vai notificar a entidade do arquivamento para ela apresentar um requerimento no prazo oportuno. Perfeito, Bruno. Eu tinha falado que era a última pergunta, mas eu não posso deixar de atender o presidente da Federação do Rio de Janeiro, Bruno. Rapidamente, Tranquilo. seria possível repetir a questão da inversão da regra do percentual ambulatório e internação? Quais áreas seriam contempladas? Hoje, teoricamente, a gente tem um entendimento de 3. Na verdade, a gente está na portaria. Hoje, na verdade, é a portaria de consolidação, isso veio com a 1970. Porque tinha uma reivindicação das entidades que atuam com oncologia, oftalmologia e nefrologia. Então, seriam essas áreas hoje pertinentes quando a entidade entendia que ela atuava com preponderância no ambulatório, ela pedia, então, para fazer o cálculo de 60% pela condição de ambulatório e adicional pelos 60, mais 10% de internação. Então, eu tenho internação, se você for lá pela regra geral, internação mais atendimento ambulatorial, 50, 10. Só que, neste caso, fala que entidade hospitais, aí tem que ter um condicionante, os hospitais especializados e que a atuação preponderante seja no ambulatório, teoricamente. E aí, automaticamente, você vai olhar quem são eles. Oncologia, nefrologia e oftalmo. Mas, claro, que cabe a gente olhar também outros dispositivos para evidenciar isso. Como habilitação e reabilitação é mais ambulatorial, pode ser que, então, seja um hospital de habilitação e reabilitação e a gente possa inverter esse regramento. Perfeito. Bruno, é gratificante quando a gente vê que 95% dos processos das nossas instituições são feitos com base nas internações e que 80% delas estão acima de 80% de produção, né, para o SUS. Então, isso reflete a natureza, o DNA das nossas instituições em plena atuação e em plena execução, independente de tudo que a gente esteja vivenciando no setor. Só a título de curiosidade, quantos por cento renovam o SEBAS exclusivamente pela gratuidade, Bruno? É um número mínimo de entidades, né? Deixa eu só puxar aqui, eu já pego aqui, só um minuto. Só gerar o relatório aqui, ver quanto é o percentual, mas é mínimo, teoricamente. É 5%. Hoje a gente tem uma margem de 5 a 6% das outras modalidades, das outras condições de beneficência. Tá. Aí deixa eu só dar para o relatório. Deixa eu ver se ainda tem algum aqui numa métrica. Peguei um aqui que eu já tinha feito. Hoje, quer ver? Historicamente, a gente está falando, são 91% são certificados pelo mínimo de 60%. Então, a gente coloca 92, né? Porque é 91,85. 60% complementado com gratuidade, complementado. Então, menor que 60, complementado com gratuidade é 0,53%. Então, quer ver o outro percentual que é maior? Hoje é a promoção da saúde. Você vê, a promoção, ele está com 2,76. O outro ponto da outra condição, a outra é... Não, é esse aqui. Tá? E aí você tem o outro aqui que é 1,62, que é o artigo 8º. Então, o artigo 8º, ele é 1,62. Então, você vê qual é o significado desse percentual. Tá? Uhum. Então, teoricamente, você está falando que quase 90, até era maior um pouquinho, porque a gente tem comunidade terapêutica, a gente tem o 7º-A, o 8º-B, que vão sair agora da nossa competência. Teoricamente, se você derrubar esses percentuais, você praticamente vai subir para 93%, 94%. Então, você tem uma margem significativa de 60%. A entidade que realmente tem é exatamente esse percentual. E desses 91%, você está falando que 80% da mágica que a gente tem, então, são certificados
com base no componente de internação. Em nome do presidente Mirócles, em nome do Flaviano e de todos nós aqui da CMB, a gente gostaria de te agradecer, Bruno, por mais uma vez atender ao nosso convite. A gente teve um grande público acompanhando nos nossos dois canais, a sua fala, o seu compartilhar desse conhecimento brilhante que você tem na área de certificação. A gente fica muito feliz de todas as vezes que você está conosco e dizer que, de novo, como a gente já compartilhou contigo, que você nos dê a honra da gente acompanhar todos o seu pensamento, toda a evolução desse processo de construção da regulamentação dessas leis, para que a gente possa estar junto, para que a gente possa estar aprendendo com vocês e compartilhando com todo o nosso setor, todo esse aprendizado e a preparação das nossas instituições para esse tema que é crucial para a vida de todas as nossas instituições, né, Bruno? Então, mais uma vez, assim, muito obrigado pela tua presença, pela sua dedicação em compartilhar aí todo o teu pensamento de artigo por artigo dessa legislação e também agradecer a todos vocês do nosso setor, aos nossos presidentes do Conselho de Administração, aos nossos hospitais do Conselho Consultivo, pela presença, esse CMB que a gente procura e vai fazer pelo menos 12 neste ano de 2022, um por mês, e se precisar a gente faz algum especial aí em função de algum tema que possa surgir, mas tudo isso não tem sentido se não tivermos a participação de todos vocês. E hoje a gente inaugura o canal no YouTube para poder acompanhar, para que nossas federações possam convidar o máximo possível dos seus hospitais para acompanhar essa temática conosco, né? Para fevereiro aí nós estamos numa expectativa grande de ter o Fundo Nacional de Saúde conosco, né? Então, este é um espaço também do Ministério, viu, Bruno? Porque a CMB entende que quanto mais juntos estivermos, mais forte tornaremos o Sistema Único de Saúde. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Para a gente aqui na CMB, o primeiro do ano foi uma tarde de muita alegria, de muita felicidade ver essas salas cheias e repletas e compartilhando da tua amizade, do teu companheirismo, viu, Bruno? Obrigado e estamos sempre aqui contigo. Eu que agradeço, acho que realmente, como a gente sempre fala, deixa a disponibilização da gente, né? Porque a gente é como serviço público, né? Servir ao público. Então, assim, claro que é com satisfação, porque a gente sempre acompanha, a gente tem aí praticamente um longo tempo, né, de caminhada por esse processo. Então, doutor Rogatti, então Maurício como presidente, ex-presidentes, então a gente sempre atuando forte, vocês mantendo essa disponibilidade. Acho que o grande ganho nesse processo é exatamente assim, saber o que a gente tem e entender o que a gente precisa para poder realmente sair com uma regulamentação, sair com um processo mais limpo, mais claro, para não deixar conflitos, e aí a gente estabelecer realmente uma regra que acho que ela seja pertinente, né? Para a pertinência aí não está no âmbito nem do Ministério, nem das entidades. Eu acho que a pertinência está naquilo que a Constituição garantiu, que a saúde é um direito da sociedade. Então, a gente tem que garantir isso. Porque não adianta a gente estar aqui falando o mais do mesmo, na verdade. Não, a gente tem que construir realmente, deixar um legado, ou seja, deixar nosso ponto aqui e nosso viés e manter isso, né? Porque acho que é isso, ganhar a clareza e ganhar também a nossa qualidade que a gente ganhou ao longo desse tempo, desse processo, desse entendimento e mantê-lo junto com vocês. Acho que esse é o grande ganho. Eu falo assim com satisfação durante todo esse tempo que eu tenho frente ao processo de certificação, mas é com satisfação que realmente eu falo assim, mais uma lida? Não, isso é uma lida que com satisfação a gente vai trabalhar, que a gente vai regulamentar e que a gente está junto para construir. E é isso, de ambas as partes entendendo isso. Da época do Dr. Rogatti, então agora com Mirócles, com Flaviano, então com Maurício, então todo esse presidente, né, vamos dizer assim, até da época que eu conheci, que era o deputado Antônio Brito, que foi presidente do CMB na minha época, como
Zé Reinaldo, então, assim, por todos eles que passaram, que realmente mantiveram esse diálogo e essa construção. Acho que esse é o ponto, né? Devemos construir e não destruir. Eu acho que esse é um legado que a gente deixa não para a gente, mas para a sociedade brasileira, que é a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e a gente tem que cumprir esse mandamento aí. E, mais uma Maravilha. vez, obrigado a todos aí pela presença, pelo carinho e pela parabenilização, mas esse é o nosso dilema, né? Servir e servir ao público, esse é o nosso conceito, e vocês é o nosso público. Então, muitíssimo obrigado e estamos aí à disposição para qualquer frente. Precisando, é só gritar, a gente está à disposição. Obrigado, Bruno. Você cumpre maravilhosamente bem essa sua missão, tá bom? Valeu. Uma boa semana a todos vocês, que Deus ilumine todos nós. Dr. Roberto, um abraço vê-lo, prazer revê-lo. E a todos vocês, afinal, uma boa semana, uma grande semana. Fiquem com Deus todos. Até a próxima. Abraço, até a próxima.